Bom dia, graças e paz. Mais uma manhã com vocês neste quadro Café com Reflexão. E ontem eu abordei com vocês e para vocês traumas emocionais, na parte um, não é? E quero estar trabalhando dentro deste aspecto de traumas emocionais hoje, dentro da proposta Heranças e Vivências. E quando de fato estamos trabalhando dentro de traumas emocionais com heranças e vivências, o homem, ele é indivíduo, mas também o homem é pessoa. É indivíduo por ter características únicas, não é? Além de sua autoconsciência, autossuficiência e também da sua independência. Mas é homem enquanto pessoa, com características coletivas da humanidade, dotado de consciência social e de necessidades de interligações, e eu chamo isto também de necessidades básicas, né? Então, todo ser humano ele tem a necessidade de amar e ser amado, de agregar e ser agregado, e de pertencer ou ser pertencido, a aceitar e ser aceito pelo grupo em que ele quer conviver. E quando a gente trabalha isto dentro do conceito de cura dos traumas, né, como indivíduo e pessoa, cada um de nós é o resultado de muitos fatores, por exemplo, hereditariedade, raça, sexo, educação, circunstâncias de vida, a nossa fisiologia, qualidades naturais e ambientes em que estamos inseridos. E este conjunto de fatores diz respeito à herança de nossas convivências. Por exemplo, legado e conquista, determinismo e responsabilidade. Então, todos nós somos um pouco do que herdamos e um pouco do que adquirimos. Características genéticas, tendências, influências, emoções, sentimentos, conhecimentos, valores, bênçãos e maldições ingressam na constituição do homem como indivíduo e como pessoa, através de duas janelas que a gente propõe, ou eu quero trazer esse termo janela mesmo, não é? A janela das heranças ou da hereditariedade. Então, é tudo aquilo que os nossos antepassados nos transmitiram e tudo aquilo que de fato a gente herdou deles, não é? Aspecto da nossa hereditariedade, por exemplo, é biológico, é psicológico e é espiritual. Biológico, a nossa genética, psicológico, certos padrões e valores comportamentais que nós herdamos também, e espiritual, quando nós estamos falando da queda espiritual do homem, herdamos também este conceito de bênçãos e de maldições. E quando a gente fala desta janela das vivências, é tudo que entra na vida do homem através do aprendizado, das experiências, das crenças e relacionamentos no seu dia a dia. Então, somos um pouco do meio ambiente e um pouco da hereditariedade. Adquirimos aspectos biológicos, é o genótipo, é aquilo que influencia pelo meio ambiente, que pode favorecer ou não a manifestação de determinadas características que a gente possa adquirir. Por exemplo, o clima, a alimentação, o sedentarismo, a prática de esporte, a exposição às doenças, medicamentos, os excessos, excesso em tudo, e assim por diante. É, podem ser modificados ou pode modificar o nosso genótipo ou então o nosso aspecto que a gente chama de primeiro tipo de portas da vivências, né, que é a genética, né? Então, assim, hoje já se traz estudo científico de que o genótipo mesmo, a nossa genética, ela pode ter uma interferência também dentro desses aspectos que eu propus para vocês. E assim, irmãos, quando a gente vai estar trabalhando esse conceito
neste aspecto, os aspectos psicológicos também, estamos falando do caráter, e o caráter, ele é formado por conjuntos de valores morais criados e praticados. Nossos traumas pertencem a este grupo, por exemplo. Então, toda pessoa cheia de traumas, cheia de complexos, cheia de feridas, cheios de aspectos que conduzem a estes traumas emocionais, pode interferir diretamente dentro do caráter. E quando falamos do nosso aspecto espiritual, por exemplo, os aspectos espirituais, somos abençoados ou não, conforme a nossa posição diante de Deus. Os fatores, os acontecimentos vividos por cada um de nós causam sentimentos variados. E aí a gente vai trabalhar dentro desse conceito a ansiedade, o medo, a alegria, a angústia, a raiva, né? A apreensão, a depressão e coisas relacionadas ou correlatos a isto, ou ligados a isto, e a reação vivencial. A reação vivencial, ela determina um sentimento ou uma resposta emocional na vida da pessoa. Produzimos sentimentos diferentes nas diferentes pessoas, diferentes quanto ao tipo e quanto à intensidade. É aquilo que eu falei na ministração primeiro. Então, pessoas estão dentro de um carro, esse carro ele colide com outro veículo, por exemplo, cada um vai ter aqui um sentimento e uma resposta emocional totalmente diferente, e nas reações vivenciais os sentimentos serão sempre proporcionais ao significado e aos fatos que uma pessoa sofre e que tem como pessoa e que traz como pessoa, ou seja, dentro desta reação das vivências, dependerão daquilo que os fatos representam para as pessoas. Então, dentro deste conceito de traumas emocionais, por exemplo, a gente trabalha isso dentro da igreja, a psicologia trabalha como aspecto chamado de gatilhos, gatilhos que despertam para depressão, ou para impulso, ou para tomar algumas atitudes, não é? Eu não trabalho esse conceito dentro da igreja, senão dentro do aspecto do aconselhamento pastoral mesmo, compreendendo quais são os traumas, quais são as feridas, quais são os problemas para que afeta emocionalmente as pessoas, e um mesmo acontecimento poderá determinar sentimentos diferentes em diferentes pessoas, porque cada pessoa reage de uma maneira diferente e um acontecimento ele tem significado e representações diferentes para cada pessoa do grupo também. Então nós somos um pouco do que trouxemos ao nascer e um pouco do que aprendemos e absorvemos ao longo da nossa vida. E isto é o que nós caracterizamos como pessoa. O que é uma pessoa? Pessoa é aquilo que herdou dos seus pais, não é? Então este é o aspecto genético mesmo, e uma pessoa é aquilo, a outra parte é aquilo que ela aprendeu no meio do seu convívio, no meio ambiente, não é? Aspecto da personalidade, aspecto de caráter, o aspecto da personalidade do pai e da mãe, que forma o caráter também e que traz a ajuda do caráter posteriormente. Então nós somos isto. E aqui, quando somos formados por dentro deste aspecto genético e herdado, isto é a nossa personalidade, e com isto, então, nós vamos trabalhar com dois aspectos, os hereditários que formam e depois os adquiridos. E tudo isso forma definitivamente a nossa personalidade. Hereditário, os fatores que estão determinando desde a concepção da pessoa a nossa herança genética herdada dos nossos pais, e os adquiridos, as experiências vividas que irão dar aqui um suporte e contribuir para a formação daquilo que nós podemos traduzir como personalidade, não é? São fatores agregados à personalidade, os quais reforçam ou modificam as tendências da nossa genética. E eles podem ser fatores naturais, eles podem ser fatores intencionais, e tudo isso vai trazer
a característica daquilo que somos de fato. Os fatores naturais da vida relacionados ao meio ambiente ou ao meio social onde a gente convive, então, os fatores naturais onde estamos inseridos e que exercem uma grande influência sobre a nossa formação pessoal, isto diz respeito à cultura, diz respeito aos hábitos familiares, isto diz respeito também aos grupos familiares, sociais, escolares, a responsabilidade diz respeito também à moral e à ética em que estávamos inseridos, ou que estamos inseridos, são os fatores naturais e os intencionais, aquilo que buscamos ser e fazer em nossa vida diária, por consciência e iniciativa própria, no sentido de potencializar virtudes e de modular defeitos de nossa personalidade. Então, assim, a atividade intencional, ela é uma atividade estritamente, do ponto de vista que eu estou querendo trazer para vocês, cristã, porque a pessoa que está inserida no mundo cristão, a gente força para estas atividades intencionais e dentro da atividade intencional, a gente vai tentando modular a personalidade e trazer características do meio do grupo que está inserido. E aqui a característica é que todo cristão, ele não tem dupla personalidade, mas ele tem dupla natureza. Uma natureza é humano natural e outra natureza é espiritual, e todos nós herdamos uma natureza caída de que se manifesta em Adão, mas todos nós podemos também buscar herdar, ou buscar adquirir, ou buscar modular uma nova natureza, e esta natureza que agora já não é mais no velho Adão, mas é em Cristo Jesus, não é? E com isto também, quando nós pegamos esta natureza caída que se manifesta em nós, é que traz o que nós chamamos dos tipos diferentes de temperamentos. Quando estamos trabalhando com temperamento, a gente trabalha aqui com melancólico, com fleumático, com colérico e com sanguíneo, como sendo formas de temperamentos distintos, e tudo isso é alguma coisa que a gente herdou da natureza caída. Agora, as heranças determinam em parte o que somos, mas são as vivências que modulam as predisposições vindas do passado e que agregam novos fatores, apresentando o resultado final da nossa personalidade. Então, todo homem ou todo ser humano dentro de uma pauta bíblica e espiritual mesmo, como eu falei para vocês na primeira ministração, né? Aquilo que é teológico, bíblico-teológico, que pode confrontar a realidade do homem, pode trazê-lo para dentro deste fator em que trabalha melhor esta personalidade. E a ciência moderna já trabalha com a possibilidade do ambiente mudar mesmo tendências da genética, não é? Então, o que entra pela porta das vivências é capaz de modular as nossas tendências genéticas também. Você, como indivíduo, tem a responsabilidade de construir a sua maneira de ser. E nosso relacionamento e em nossas experiências diárias também abrimos portas para a entrada do mal e do bem. Mas a permanência de um e de outro depende da nossa própria vontade. Você pode permitir o mal, você pode permitir a ferida, você pode permitir os traumas emocionais, mas você pode permitir, por exemplo, totalmente o bem, a cura, a libertação disto tudo. E assim, do ponto de vista escatológico mesmo, as nossas vivências determinam o que seremos no porvir, salvos ou perdidos eternamente. E o centro da nossa história está no presente. É nele que podemos, então, modular a influência de nosso passado e projetar o nosso futuro. Os traumas são decorrentes de experiências emocionais dolorosas que acontecem no histórico de alguns de nós e que continuam em maior ou menor intensidade, interferindo ou mesmo determinando o padrão de vida atual de uma pessoa,
mas que pode ser totalmente trabalhado, restaurado, do ponto de vista de eliminar definitivamente, aqui do ponto de vista da psicologia, o que a gente chama de ferida de alma, vai trabalhar para você aprender a conviver com estes traumas, mas do ponto de vista bíblico, cristão mesmo, nós não estamos trabalhando com a possibilidade de estarmos convivendo com os traumas, mas de estarmos eliminando, por definitivo, os traumas de nossa alma, formatando a pessoa de Cristo, ou a alma de Cristo, ou a característica de Cristo, ou a natureza de Cristo, na natureza do homem, não é? Na alma do homem, e tentando, do ponto de vista de tentar, é até meio complexo falar isto, mas não tentando, mas aplicando a realidade de Cristo em nossas vidas. E a Bíblia ela está trazendo uma palavrinha que é até interessante, né? de Coríntios, que diz que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então, aquilo que seria um trauma passado pode ser uma realidade totalmente inusitada na sua vida, onde você não vai perder a consciência do passado e nem aprender a conviver com a dor do passado, mas saber que o passado é um aspecto histórico que não vai te ferir mais, não vai interferir na sua vida, e neste aspecto histórico do passado você vai viver melhor o presente e projetar bem o futuro, mas sem nenhum tipo de dor e sem nenhum, vamos dizer assim, um baúzinho na nossa mente, no nosso cérebro, na nossa alma, que a gente vai guardar estas dores e esse sentimento. Não é por aí. Não existe, de fato, este baúzinho. A gente não está tentando abrir janelas para viver ou reviver traumas passados, mas a gente está eliminando por definitivo, porque então é uma reengenharia da alma e é uma possibilidade de estarmos sendo transformados segundo a imagem de Cristo Jesus, porque esta é a mensagem do Evangelho, a mensagem do Evangelho que todo homem chegue à plenitude de Cristo, à varonilidade de Cristo Jesus, ou sermos igual a Jesus na dimensão de Jesus, do homem perfeito, do homem pleno, do homem que mesmo sendo de dores, ele superou e suportou as dores em detrimento de algo maior e não vive nestes traumas, não viveu nestes traumas, e como homem perfeito hoje, ele superou tudo e vem chamando homens para estarem também superando tudo isto que de alguma forma foi uma deficiência no seu passado, para que possamos conquistar definitivamente as nossas emoções, os nossos sentimentos e anular por definitivo todos os traumas que de alguma forma nos prendiam e que nos traziam consequências dolorosas, aflitivas e tipos de complexo, por exemplo, não é? Complexo de inferioridade que a gente conseguiu anular, complexo de superioridade que não existe, porque toda pessoa que tenta ser superior, ela está tentando, de fato, anular um complexo de inferioridade, e com isso a gente vai viver uma vida tranquila e relacionando bem dentro da comunidade, com tudo e com todos, sabendo que as dores, elas já foram cravadas em Cristo Jesus, e o que a gente vive aqui é um processo de paz contínuo, e a Bíblia traz isso como piedade com contentamento, não é? E assim, fica isso para vocês meditarem nesta terça-feira, e assim eu quero deixar para vocês mais uma vez, beijo na alma, beijo no coração. Até a próxima, nesta mesma proposta de estarmos trabalhando esta semana com estes conceitos de traumas emocionais. Fiquem na paz, beijo no coração.